Alguns personagens são marcantes, outros são totalmente esquecíveis dentro das suas séries. Esse, felizmente, não é o caso de The Big Bang Theory, onde seus personagens são marcantes e cada um tem as suas diferenças. Hoje eu vou listar e ranquear os personagens que eu mais gosto e menos gosto. Eu também queria a sua opinião para saber se a gente discorda ou concorda. Outra coisa interessante antes da gente começar é que eu quero pedir para que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta o vídeo, comente e compartilhe com aquele seu amigo que gosta muito da série. Outra coisa importante que eu quero te pedir é para que você hype esse vídeo, para que ele chegue a mais pessoas e também é algo muito importante para o canal. Sem mais demora, bora pro vídeo. Sheldon é sem dúvida a alma da série. Muitos adoram e muitos o detestam. Eu já acho ele interessante. Com seu estilo de vida, onde ele não entende as interações sociais, ele é o típico autista gênio que desenvolveu medo de germes e é carregado por traumas de infância e traumas que ele acha que teve, como por exemplo o caso do pai e da mãe. Ele achava que o pai tinha traído ele com a vizinha, só que no caso, quando a gente viu em Young Sheldon, a gente percebeu que não era a vizinha e sim a mãe dele. Só que ele pegou o pai e a mãe fazendo, e quem nunca, né? Acho que a gente até preferia que fosse os vizinhos, fosse outra gente, não nossos pais. Esse evento traumático fez com que surgisse o clássico Penny, Penny, Penny. Ele possui outras características bem incomuns, que são até comuns para autistas, como, por exemplo, não gostar de toques, ser metódico, paranoico e querer tudo do seu jeito. Ao longo das temporadas finais, você já consegue ver um desenvolvimento do personagem, onde ele não quer ser mais uma pessoa inconveniente e até se incomoda por ser assim, e na verdade ele quer ser um amigo e marido melhor. Na vida real e cotidiana, uma pessoa como Sheldon dificilmente teria algum amigo, ainda mais um grande grupo de amigos e uma esposa. Fazer o quê? A vida é assim. Apesar de achar o personagem complexo e interessante, eu não gosto tanto dele, porque eu sei que uma pessoa dessa na realidade, igual ao Sheldon, seria extremamente difícil de se lidar. Por achar o personagem muito ficcional e irritante, eu acabo não gostando muito dele, mas é um bom personagem e, como eu disse anteriormente, ele é a alma da série. Leonard é o elo da série, aquele personagem que conecta todo mundo. E por muito tempo, por várias temporadas, ele acaba sendo um pouco esquecido e a sua importância também. Ao meu ver, ele carregou a série nas primeiras temporadas com seu romance com a Penny, sendo ele o elo principal entre os nerds e ela fazendo com que a química fosse natural. Suas alergias, seus medos e a sua vontade de ficar com a Penny, o cuidado e a amizade com o Sheldon fez com que ele ficasse no coração dos fãs. Mesmo ele sendo apagado e esquecido nas últimas temporadas, no final ele quase que virou um coadjuvante de luxo, mesmo sendo um dos principais e, como disse anteriormente, o elo, a conexão da série. Até porque nas últimas temporadas ele perdeu sua função, já que ele estava com a Penny e não tinha mais um romance para desenvolver, e naquele momento não tinha a gravidez ou alguma coisa que ficasse para que ele evoluísse na história. Ele também tinha perdido a guarda do Sheldon, já que ele foi morar com a Amy e depois se casou com ela, e acabou que ele ficou mais apagado e mais coadjuvante ainda. Apesar dos pesares, Leonard é um personagem que eu gosto bastante, e a relação tóxica entre ele e a mãe eu acho muito interessante e muito legal, um ponto super positivo. A Penny é o coração da série, sem ela dificilmente essa série sairia do papel. Para quem não sabe, o episódio piloto não foi feito com ela, não foi feito com a personagem Penny e muito menos com a atriz. Era uma outra atriz, também loura, que no caso a personagem dela era um pouquinho mais arrogante, mais sabichona, e não a Penny que a gente conhece e gostou. Os donos da empresa acharam que tinha alguma coisa faltando e pediram para que refizessem a série. Reescreveram e tiraram aquela personagem, Kathleen, sei lá qual é o nome dela, e introduziram a Penny. Com a Penny a personagem e também a atriz Kaley Cuoco. Com esse ajuste feito, a série virou história. Tanto é que a gente está falando dela hoje. A química da Penny com os nerds foi feita de forma natural e quebra muitos preconceitos na questão de status sociais, do tipo, por que ela estaria com eles? Por que andaria com eles? Porque ela gostaria de ficar passando tempo com eles. E como disse anteriormente, o Leonard era quem fazia essa ligação entre o mundo da Penny e dos nerds.
Ela teve uma evolução muito boa durante a série e pareceu natural o desenvolvimento do romance dela com Leonard. Ela evoluiu também na questão pessoal de uma jovem sonhadora irresponsável e inconsequente. Ela virou ponto de encontro e de conforto entre personagens e acabou virando a mãezona do grupo. Fato curioso, a melhor amiga da Penny na série é a Amy, que é uma personagem completamente oposta a ela. Eu gosto bastante dessa personagem. Howard é o personagem mais autêntico da série. Ele não tem medo de parecer tosco, depravado, insensível ou qualquer outra coisa do tipo. Ele não finge ser quem ele não é. Isso é uma característica muito boa e muito interessante que eu vejo num personagem. Eu gosto bastante e respeito muito. Esses dias eu vi um post falando, vocês ficam enaltecendo a Wandinha e um outro personagem lá que eu esqueci o nome, mas na verdade, se você conhecesse alguém com a autenticidade deles, você acharia essa pessoa estranha e nojenta. Com certeza o Howard se encaixaria nisso, mas é isso que ele é. Howard não finge ser algo. Ele mostra seus traumas, sua relação estranha com a mãe e com o Raj. Mostra suas imperfeições e os seus medos e também tenta fazer as coisas para as pessoas gostarem dele, como por exemplo, mágicas. Howard também é muito interessante, porque ele mostra que apesar dele ser inteligente pra caramba, ele é o mais burro da mesa, ou seja, dependendo do lugar de onde você estiver, as pessoas vão te menosprezar, mesmo que você seja alguém muito acima da média. É claro que essas piadas menosprezando ele são excelentes. E por falar em piadas que menosprezam os outros, não vamos esquecer do Raj. Raj é um indiano que vem de uma família muito rica e que foi muito mimado desde criança. Por isso ele tem gostos extravagantes e muitas vezes até exóticos. Pra mim, o Raj é um dos personagens mais interessantes da série, porque ele é aquele que teve uma maior mudança e evolução ao longo de todas as temporadas. Ele começa como um cara que não consegue falar com as mulheres porque é extremamente tímido, coisa que ele só vence no final da quarta temporada, eu acho que foi na quarta. Que é quando ele fala com a Penny sem estar bêbado, e isso é interessante também. Ele só conseguia falar antes com as mulheres quando estava bêbado. Mas voltando aqui. Depois ele tem uma mudança para alguém mais feminilizado e acaba sendo o quarto membro do grupo das meninas, um membro honorário, digamos assim. Só que com toda essa evolução, ele ainda consegue se manter doce, porém esquisito, não só pela relação que ele tem com o Howard, mas também no sentido dele se auto-sabotar, fazer um Ted Mosby nas garotas. Para quem não entendeu essa referência, Ted Mosby é da série How I Met Your Mother. Fazer um Ted Mosby significa dizer para a garota, eu te amo no primeiro encontro. Só que o Raj consegue ser um pouquinho pior. Ele diz para a garota que ele a ama, quer ter 5 filhos com ela e ainda dá o nome dos filhos. Ou seja, ele é um cara totalmente esquisito que se auto-sabota. E por falar em relação esquisita do Raj, eu não posso esquecer de falar da relação dele com a sua cadela Canela, quase que é um trava-língua. Ele praticamente vive uma relação romântica com a sua cachorra, onde ele dorme com pijamas iguais, come na boca dela e usa frases bem estranhas, como em um episódio que eu considero um dos mais legais e um dos meus favoritos. Nesse episódio, Howard cria um jogo onde ele repete as frases que o Raj disse e pergunta se ele disse isso para Emily, a sua namorada, ou para Canela, a sua cachorra. Ele diz frases como: "Eu quero que você saiba que a cama fica tão vazia quando você não está nela", ele disse para a cachorra. "Você é tão sortuda, você tem esse cabelo brilhoso", ele também disse para a cachorra. "É perfeito nós dois sermos do signo de Libras", cachorra. Esqueci de exemplificar também a relação esquisita dele com o Howard, onde eu só lembro dele se beijando na boca com o aparelho que o Howard construiu. E também lembro do episódio que pra mim é o auge da relação esquisita deles, que é quando o Howard toma um estrogênio e fica extremamente sensível, e o Raj vai na casa dele para ajudá-lo. Os dois se tocam na broderagem. De todos os personagens, com certeza Raj é o mais intenso, o que faz com que eu goste bastante desse personagem. Apesar de eu jamais querer ser esse tipo de cara, eu com certeza seria o Howard que iria zoar ele a todo momento por qualquer motivo. Bernadette. A Bernadette chegou um pouquinho depois nas próximas temporadas, mas com o tempo ela foi entrando no gosto do público.
com a sua vozinha fininha e extremamente fã do Howard, achando que tudo o que ele fez e faz é incrível, por um tempo ela foi uma grande personagem de apoio para ele. Só que com o tempo, ela começou a virar uma personagem principal e não só uma de apoio. A partir desse momento, ela começou a se desenvolver um pouco mais na questão de personalidade. Ela continuou devota do Howard, só que ela mostrou um lado mais valentona e ameaçadora, coisa que é um pouco contrastante, já que ela é baixinha e de voz fina. E eu acho que isso até funciona bastante por causa desse contraste. Ela não teve muito desenvolvimento no começo, até porque ela era uma personagem de apoio. E depois, quando ela começou a ter um desenvolvimento melhor, ela não pôde continuar porque, além de esposa do Howard, ela também era muito amiga da Penny, o que acabou fazendo com que a relação e o desenvolvimento dela fossem um pouquinho diminuídos. Apesar disso tudo, ela não deixa de ser uma personagem interessante. Obviamente, ela não funcionaria sozinho e ela precisaria de outros personagens para fazer o apoio para que ela funcionasse. M. A Amy veio para ser uma versão do Sheldon mais robotizada e mais certinha, como era a versão dele nas primeiras temporadas. Depois ele teve que se moldar e com o tempo ela teve que se moldar também. Com o tempo, percebeu-se que a Amy ia ser um pé no saco e por isso os produtores precisaram trocar um pouco a personagem dela. E a série fez isso de uma forma muito boa. Eles fizeram com que ela mudasse de forma lenta e gradual, fazendo com que parecesse que ela estivesse se soltando e sendo mais normal. Porque se eles simplesmente fizessem com que ela, do episódio 5 para o 6, mudasse praticamente tudo, saísse de um robô para uma pessoa normal, causaria muita estranheza. Só que eles fizeram isso de forma gradual e com o tempo ela foi ficando mais natural e virasse só uma pessoa mais inteligente que o grupo das meninas e ficasse um Sheldon só que um pouquinho melhor, digamos assim. Os criadores perceberam que a Amy não precisava ser uma versão do Sheldon feminina. Eles preferiram fazê-la como uma versão oposta à Penny e então introduziram a amizade de melhores amigas. E a decisão de criar a amizade e fazer com que a Amy e a Penny se tornassem melhores amigas foi algo que fez tanto a relação e as personagens crescerem, tanto uma quanto a outra. Stuart. Stuart começou a série sendo um dono de uma loja de quadrinhos, apaixonado pelo que faz, logicamente, e desenhista. Com o tempo, ele precisou trocar um pouquinho do personagem e foi se desenvolvendo. Com o tempo de um personagem coadjuvante, ele começou a ter um pouquinho mais de destaque e começou a desenvolver a sua personalidade. De um cara sonhador, ele virou um frustrado que sempre tinha azar. Ele era uma versão tipo Alan Harper de Dois Homens e Meio, que sempre se ferra no final. Depois da perda da mãe do Howard, Stuart foi reinventado para ser um suporte para o casal Bernadette e Howard. Tanto é que ele virou o dono de casa e babá das crianças do casal, saindo só bem no final da última temporada, onde ele foi morar com a namorada dele, Denise, eu acho. Depois eu vejo o nome aí. Agora eu vou falar rapidamente sobre alguns personagens secundários que tiveram alguma importância, então vou falar rapidamente um pouquinho deles e depois a gente passa para o ranking. A mãe do Howard. A mãe do Howard foi uma peça importante não só para o filho, mas também para os outros personagens. As atitudes e ações dela, sem precisar aparecer, eram faladas, gritadas e eram um escape de comédia que acrescentava muito na história. A mãe do Leonard. A mãe do Leonard explica muito porque o filho é assim, sem autoconfiança, dependente de aceitação, já que ela é fria e avaliadora. Por não ter essa mãe, o Leonard procura isso nas outras pessoas. Talvez muito por essa relação tóxica, ele aceite as loucuras do Sheldon, porque de alguma forma o Sheldon respeita e é grato pelo que o Leonard fez por ele. A mãe do Sheldon. A mãe do Sheldon praticamente é a explicação do porquê ele é assim no sentido de ser intolerante e se achar inteligente demais para os outros. Porque apesar dele respeitar e amar a mãe dele, Sheldon a vê como alguém inferior intelectualmente. Porém, ele ama e a respeita. Ela tem um papel muito positivo como uma personagem auxiliadora do Sheldon. Zack.
Zack é o ex-namorado burro da Penny. Ele acaba sendo engraçado porque ele foge do estereótipo da loura burra, porque no caso ele é o burro. A graça nele está nele querer fazer amigos totalmente opostos a ele e admirá-los, ao mesmo tempo em que ele é totalmente burro e não faz ideia das idiotices que ele diz. Ele é um personagem que funciona muito bem como auxílio para Penny e para o Leonard. Leslie Wincott. A personagem não apareceu em tantos episódios, porém ela era interessante, porque era uma mulher que tinha um nível de inteligência semelhante ao do Sheldon e era alguém que constantemente o ofendia, mostrando que ele não era tudo isso que ele pensava. Ele não era essa Coca-Cola toda que ele achava. Trip, que também é um dos personagens secundários interessantes, já que ele é uma junção do Howard com o Sheldon. Ele tem uma inteligência semelhante à do Sheldon e a depravação do Howard. Eu acho que o personagem funcionou muito bem e poderia ter aparecido em até mais episódios. Will Wheaton. Will Wheaton, de inimigo mortal do Sheldon até quase celebrante do casamento dele. Will foi um dos personagens coadjuvantes que, quando apareceu, tinha o que agregar na história, sendo um inimigo ou amigo do Sheldon. Em si, ele é um personagem interessante, porém sem muito diferencial, até porque Will Wheaton interpreta Will Wheaton. Bert chega quase no final da série e, por mais que ele não tenha um grande desenvolvimento, parece que ele tinha um bom potencial. Se a série do Stuart não for cancelada, talvez a gente veja um pouquinho mais desse personagem, até para ter uma avaliação melhor. Pais do Raj. Os pais ricos do Raj são a base e o auxílio para o personagem do filho, não só financeiramente, mas também no quesito de criar personagens. Eles são as partes interessantes que fazem o Raj ser quem ele é. Sem mais demora, bora avaliar meu top 8 de melhores personagens principais da série. Em oitavo lugar, Stuart. Por mais que ele estivesse sendo construído, eu não acho que ele tenha superado algum quesito os outros personagens, e até por isso ele fica nessa posição. Em sétimo lugar, Amy. Por mais que ela tenha tido um grande desenvolvimento, eu acho que a personagem dela, quando se desenvolveu, ficou monótona e normal. Apenas com uma es- apenas com as suas esquisitices de sempre, porém nada que mudasse ou chamasse atenção. Em sexto lugar, Bernadette. Ela, por bastante tempo, foi uma coadjuvante auxiliar do Howard. Mesmo ela tendo um desenvolvimento depois, eu não acho que ela deveria estar tão acima no pódio. Em quinto lugar, polêmica, Sheldon. Apesar de gênio, o Sheldon tende a ser muito irritante, não só para os personagens, mas também para o público. Em quarto lugar, Leonard. Apesar de ter um grande potencial, quando as questões do Sheldon e da Penny se resolvem, o Leonard ficou quase que esquecido, e por isso ele fica nessa posição. Terceiro lugar, Penny. Ela foi uma das personagens que teve maior mudança e crescimento, e por isso eu acho que ela deveria estar nesse lugar. De uma pessoa fútil, ela virou o coração do grupo. Em segundo lugar, medalha de prata, Raj. Raj teve grandes mudanças e o seu jeito doce, inocente e safado de se auto-sabotar fazem com que ele seja um grande personagem e alguém muito complexo, e por isso eu coloco ele em segundo lugar. E em primeiríssimo lugar, você já percebeu, Howard. Por mais que ele seja um personagem principal, mas não no top 3 do quesito importância, Howard puxou a série por muitos momentos para ele no quesito de comédia. Lembrando que essa série é uma série de comédia. Por ser autêntico, maldoso, zoeiro e zoado, eu acredito que por muito tempo ele foi a principal ponte de escape da série. Com certeza, sem ele, muitas coisas icônicas que a gente viu não aconteceriam, como ele andando de lambreta e a relação esquisita entre ele e o Raj, toda a zoeira e o bullying com o Raj e todo o bullying que ele sofreu. Isso sem falar das outras histórias, como por exemplo, ele ter ido para a estação espacial. O maior ponto que eu o coloco em primeiro lugar é porque ele é autêntico e não tem medo de ser quem ele é. Mas e você, concorda com essa lista? Se não, comente aqui embaixo qual seria a sua. Antes da gente finalizar, eu quero te pedir mais uma vez para que você se inscreva no canal, ative as notificações, curta, comente, compartilhe e hype esse vídeo também. Ah, mas antes da gente terminar por completo, eu quero falar um pouquinho sobre o meu projeto social.
onde eu ofereço cursos gratuitos de como dominar a entrevista de emprego, princípios de finanças básicas, gatilhos mentais negativos e também estou com cursos populares de aperfeiçoamento, como roteiro para redes sociais e livros, cursos de venda e empreendedorismo, curso de clipador e outros que estão chegando a cada mês. Se você se interessou, o link está na descrição e no primeiro comentário. Por enquanto é só isso, te vejo no próximo vídeo. Abraços, fui!